Hello students, good afternoon. Olá estudantes, boa tarde. Hoje, dia 16, se comemora o Dia do Comerciante. Vamos aí para o assunto de hoje. Aqui, o assunto que vamos estudar hoje é o presente simples, o tempo presente simples. Sabemos que em português, assim como em outros idiomas, o verbo se flexiona no tempo pretérito, presente e futuro. Nesse caso aqui vamos estudar o tempo presente. Em inglês é o simple present. Vamos acompanhando aqui. Simple present, regras. O simple present, em inglês é muito fácil de ser conjugado, veremos aqui. Para dizer eu gosto, é só dizer I like. Você gosta, basta dizer you like. Para dizer nós gostamos, é we like. E para dizer eles gostam, é they like. Inicialmente, vamos ver aqui um detalhe sobre a conjugação de verbo. O verbo no infinitivo é quando o verbo, pelo próprio nome diz, está no tempo infinito. Por exemplo, temos aí o verbo gostar, que está no tempo infinito, né? Quer dizer, não está localizado nem no pretérito, no presente ou no futuro. Quando se diz eu gosto, aí esse verbo sai do infinitivo ou do infinito para ficar em um tempo, no caso o tempo presente. Em inglês, o infinitivo é dito desta forma aqui, to like. Na conjugação, esse to sai, ficando apenas a parte principal do verbo, que é like, juntamente com um sujeito, que é o I. I like. Aqui já situa-se aí no tempo presente. I like. Em português, o equivalente a eu gosto. Dessa forma. Continuando aqui, vamos acompanhar. Note que em português, o final do verbo o, a, amos e am, esse traço aqui antes do verbo, esse hífen antes do verbo, antes do sufixo, indica que essa palavra vai se juntar ao verbo, ao radical do verbo. Nesse caso aqui é uma desinência número pessoal, porque indica o número, singular ou plural, e a pessoa, se é primeira pessoa ou terceira pessoa. Então, o final do verbo muda de acordo com a pessoa. Eu, você, nós e eles. Eu é para o O, gosto. Você gosta, que é a segunda pessoa. Nós gostamos. E eles gostam. Aqui é a terceira pessoa. Já em inglês o verbo, que no caso estudado é o like, continua o mesmo. A única coisa que muda é a pessoa. I, you, we e they. Bem simples isso aqui. Vemos que na conjugação do verbo em português, o verbo vai mudar a sua forma, ele vai adquirir aí as desinências número pessoais. Em inglês, a forma vai permanecer a mesma. Com observação aqui para a terceira pessoa, quando o sujeito for he, she e it, que aí no presente vai receber um S. A conjugação é dessa forma. I like, you like, he likes, she likes, it likes. Aqui, ó, nessa parte aqui, he likes, she likes, it likes, trata-se da terceira pessoa do singular, que em inglês no tempo presente vai receber um S. Apenas isso. Continuando. We like, you like e they like. Dessa forma. Vamos ver aqui algumas observações. Simple present, regra quando o sujeito for he, she e it.
Observe isso aqui, observe essa relação, sujeito e verbo. As regras para os pronomes he, she e it são simples, tudo é uma questão de você se acostumar com elas. Para isso é só praticar. Vamos verificar aqui, ó. Aqui temos o radical do verbo e a forma quando o sujeito for he, she ou it. Por exemplo, ela leu um livro é diferente de eu leio um livro em inglês. Eu leio um livro fica dessa forma, I read a book. O verbo read é ler. I read a book e she reads a book. Dessa forma. Vamos acompanhar aqui, ó. Read. E quando o sujeito for he, she ou it, fica reads. Sing, que é canta. Sings. Run. O verbo run significa correr. Dessa forma. To run é correr. Agora, eu corro rápido fica dessa forma. I run quickly. Eu corro rapidamente. I run quickly. E aí, se o sujeito for he, she ou it, fica runs. She runs, por exemplo. Write, fica writes. Write é escrever. Vamos conferir aqui. Write. Escrever. To write. Escrever. Sit. Sentar-se. Sleep. É dormir. She sleeps. Ela dorme. E open. É abrir. Confira aqui. To open. Abrir. Certo? Essa aqui é a situação, quando o sujeito for he, she ou it. Então vamos aqui ao detalhe antes da atividade. Quando usar o Simple Present? Emprega-se o Simple Present nas situações relacionadas com o nosso cotidiano, para descrever verdades e ou fatos, para especificar as características físicas ou os estados emocionais, para contar histórias e acontecimentos, para quantificar a frequência com que fazemos algo, para descrever nossa rotina e nossos hábitos, etc. Percebe-se que o uso do presente simples é amplo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Peter has breakfast at work. Peter toma café no trabalho. Indica aqui um hábito ou uma rotina. Peter has breakfast at work. Esse verbo has é o que é chamado de verbo irregular. Muda a forma quando passa para a conjugação. A forma básica dele, o radical, é o have. Que aí a tradução é ter, ou então tomar, ou pegar. Nesse contexto, Peter has breakfast, tem a ideia de tomar, né? Em português, o equivalente é toma café. Próximo exemplo. The earth turns around the sun. Aqui é o verbo turn. Acompanha aí. To turn quer dizer virar ou girar. The earth turns around the sun. A Terra gira em torno do Sol. É um fato ou uma verdade. Próximo exemplo. My parents aren't very tall. Meus pais não são muito altos. Indica aí um aspecto físico que se encaixa nessa definição aqui. Especificar as características físicas. My parents aren't very tall. Aí você pode pensar, professor, parents, será que não é parentes em português? Vamos verificar aqui, ó. Parents. Isso aqui é o que é chamado de falso cognato. Parents, em português, é pais. Já o parentes, em inglês, é relatives. Parentes. Pronto. Parents é o pai, ou seja, parents é o father and mother, ou seja, parents é o pai e a mãe. Pronto. E relatives, aí são outros parentes, ou seja, a tia, o tio,
Opa, pronto. Aunt, uncle, primos, cousins, avó, grandmother, corrigindo aqui, pronto, e etc. Aí são os parentes, né, relatives. Próximo exemplo. She seems happy today. O verbo seems, parece. Olha o S aqui. Quando o sujeito for she. She seems happy today. Ela parece feliz hoje. Estado emocional. We don't go to cinema very often. Observa aí a pronúncia dessas palavras aqui. Ó. We don't go to cinema very. Observa aqui, often. Often. Essa palavra aqui, apesar de ter o T, praticamente não é pronunciado, often. E nesse caso aí a tradução de often é frequência. Né? We don't go to cinema very often. Próximo exemplo. The story begins in Brazil. A história começa no Brasil. To begin. To begin significa começar ou iniciar. O outro verbo que é sinônimo de begin é to start, que é o que é mais usado por aqui, né? Através dos jogos. Start significa iniciar. Iniciar ou começar. Né? Você vai jogar e aperta aí o start para iniciar. Começar. Pronto, diminui aqui o tamanho da letra. Perfect. E é isso. Né? The story begins in Brazil. Indica aí o verbo começa, o begins, com uma narração. Bom, vamos aí para a atividade. Verifique os pronomes e complete a tabela com os verbos na forma adequada no tempo presente simples e escreva a tradução logo à frente, conforme o exemplo. Olha, nesse aqui você vai completar essa caixa com as formas adequadas do verbo. Nessa coluna aqui você tem o pronome sujeito, I, you, he, she, it, we, you e they. Logo nas outras colunas você tem o radical do verbo. Aqui tem um modelo e você vai seguir o modelo. Por exemplo, nessa linha aqui o sujeito é you e o verbo é play, que é jogar. Fica dessa forma, you play. You play. E você vai seguir esse modelo. Vai seguir esse modelo, esse exemplo, atentando aí para o sujeito empregado. Aqui o verbo live, que é morar. It lives, isso mora. Fica estranha essa frase porque o pronome it é o pronome que nós não temos em português, que é o pronome neutro. Equivale a isso, né, quando se trata de animais e objetos. Então, como exemplo, eu vou colocar isso aqui. He lives. Que é ele mora. He lives. Pronto, aí você vai seguir esse modelo. Qualquer dúvida aí pode enviar uma mensagem ou no grupo ou no privado. A questão 2. As palavras abaixo estão com a posição trocada. Reescreva as frases na ordem comum. Observe isso aqui. Ó. As frases em português, assim como em inglês, segue uma ordem básica, que é a ordem de sujeito, verbo e complemento. Aqui as palavras estão embaralhadas. Você vai organizar essas palavras para formar a frase. Aqui tem father, my, lunch, cooks e the. E, se você tiver dúvida no significado de alguma palavra, aqui eu coloquei algumas palavras, duas palavras, né, que estão aqui nessa questão. E você pode consultar também no dicionário na internet, no dicionário online na internet. Que aí organizando essa frase fica dessa forma: Father, my lunch cooks the. My father cooks the lunch. Aqui deu o exemplo. Nas frases seguintes você vai fazer da mesma forma. Vai primeiro encontrar aí o verbo, colocar o verbo aqui no meio da frase, em seguida passando para o sujeito.
Aqui bem fácil encontrar o sujeito I, e nas outras tem também a indicação do sujeito. Tá? Então, boa atividade, vou ficar atento aí à dúvida de vocês e aguardo o retorno.